Bom, galera, agora passando para a parte trabalhando com observações agrupadas com as funções group by e summarize. Vamos lá. Bom, o objetivo dessas funções é você estar agrupando o seu conjunto de dados por alguma variável, você vai selecionar uma variável. Então, ele vai pegar as observações iguais daquela variável e vai agrupar. Então, a gente vai ter um table que vai ter um by group. Então, ele está agrupado, não tem nenhuma operação nele diferente de um table sem agrupamento, só que ele vai ter um índice, que você vai estar vendo quando você até dá um print nele, que vai estar by group, que ele vai estar agrupado. A partir desse agrupamento, você consegue fazer várias modificações nele, e a principal função de modificação é o summarize. Então, a gente vai estar entendendo como vai funcionar isso. Então, como eu falei, o group by é para você agrupar as variáveis, agrupar as observações por alguma variável, e o summarize, né, uma ou mais, você pode passar uma ou mais de uma vez, e o summarize é para você estar trabalhando já com essas variáveis agrupadas. Lembra muito o mutate, assim, né, você vai querer modificar variáveis, normalmente você vai chamar o mutate, mas com as observações já agrupadas, você vai utilizar o summarize. Fechou? Então, como que funciona a sintaxe de ambos você vai ter lá seus dados, vai chamar group by por alguma variável, né? uma ou mais variáveis, e a sintaxe do summarize dado um conjunto de dados já agrupado, né? Então, aqui já agrupou, você vai criar uma nova variável, então você vai dar um nome para essa nova variável, que seja a função de alguma variável já existente no nosso banco de dados, do nosso conjunto de dados, ok? E essa variável é importante, e vocês vão perceber que na prática, nunca vai ser uma variável que você agrupou, vai ser alguma outra variável que vai estar sobrando no conjunto de dados, beleza? Tem um ungroup também, que é a partir do momento que você já fez tudo o que você queria fazer com os dados agrupados, você desagrupa eles. Então, dado um table, né, um conjunto de dados agrupados, o ungroup vem para depois você desagrupar, você voltar ao table padrão que você estava. Bom, vamos já partir para a parte de exemplos. A gente vai trabalhar com um conjunto de dados de atletismo nas Olimpíadas, novamente do T-Civil Data, então Olympic Running. Aqui a gente tem os tempos, como eu falei, né? Então a gente vai ter o ano das Olimpíadas, o evento que está ocorrendo, então 100 metros rasos, 200 metros rasos, por aí vai. Então a gente tem, acho que aqui é até 1.500 metros. Deixa eu passar lá para o final. Mais fácil, né? A gente tem até 10 mil metros, isso. A gente tem até 10 mil metros, e entre os anos deixa eu ver aqui de novo, de 96 até 2016, né, a Olimpíada do Rio. E a gente vai ver também que vai ser importante na hora que a gente for começar a fazer os cálculos, principalmente para cálculo de média. Olimpíadas, né, durante as guerras não teve Olimpíadas, então aqui, 1916 a gente vai ter um tempo NA, e 1940 e 44 também tempos NA, ok? Então vou passar para o R já para estar começando a fazer com vocês esses exemplos. Vou puxar aqui. Bom, tava difícil aqui de deixar bonitinho. Bom, vamos lá. Cadê? Aqui, Group By. Bom, então o exemplo que eu falei já, essa tabelinha aqui. Lembrando que eu já estou usando, ele vem como do T-Civil, ele vem lá como série temporal, então a gente transforma primeiro para um table, para a gente não quer trabalhar com esse índice temporal. Depois eu estou normalizando, né, padronizando os nomes, para deixar tudo minúsculo já. E essa função aqui é só para lá no documento no documento do material, ficar uma tabela bonitinha. Bom, o que a gente pode fazer com as funções do Group By? Se, por exemplo, a gente tem evento, a gente tem um ano, a gente tem um evento, e a gente tem o sexo, né, que é aquele evento daquele evento, né, porque a gente tem a categoria feminina e masculina. Então, qual categoria que também e o tempo. Então, vamos lá. Se a gente quisesse calcular a média por evento e por sexo, então a gente já tem que agrupar. Quais variáveis a gente tem que agrupar? A gente vai agrupar por, por length é o evento que está ocorrendo, e por sex, que é a variável de categoria feminino ou masculino do evento. Então aqui fiz a mesma coisa só para padronizar o conjunto de dados. Eu decidi não salvar, né? Sempre chamar direto essas funçõezinhas, mas vocês podem salvar, por exemplo, um df running, para não ter que chamar toda hora isso daqui. O que a gente vai fazer agora? Group by. Vamos agrupar pelo quê? Pela variável de evento, então a distância do evento, e por sexo. Agrupamos aqui.
agrupamos. Agora, como eu falei, você vai ter um table, que o que muda? Ele está na mesma estrutura que um table padrão. Porém, agora ele vai estar agrupado, ó. Groups, vai ter 14 grupos tá agrupado por evento e por sexo, né? A categoria do evento. O que a gente pode fazer depois disso é começar já a trabalhar com as funções de modificação a partir desses grupos, que vai ter sendo a função que a gente vai estar vendo que vai fazer isso, é o summarize. Então, por exemplo, eu quero criar uma variável chamada média-tempo, que vai ser a média do tempo, e importante, como eu falei, vão ter valores NA. Então, a gente vai ter que remover, né, esses valores. Então, a gente passou esse argumento para a função de média, para ele não estar computando os valores NA. Só mostrando o que estaria acontecendo, né? Então, aqui, se eu não tivesse colocado o NA remove, ele ia estar cheio de tempo NA, mas com NA remove. Então, a gente vai ter lá nosso tempo médio por categoria. Então, ele vai pegar lá categoria de 100 metros rasos por sexo masculino, o tempo médio durante as Olimpíadas, né, de 1916? Deixa eu ver aqui de novo. 896 até 2016, o tempo médio esse tempo aí, né, 10,31. E por aí vai, daí a gente tem todos os tempos, por categoria e por sexo. Então, depois 100 metros rasos feminino, 200 metros rasos masculino, indo até os 10 mil metros masculino e feminino. A gente calculou esse tempo médio. Então, a gente agrupou esse nosso conjunto de dados pelas variáveis evento e sexo, né? Evento e sexo, e depois calculou a média do tempo entre os anos, né? Porque a gente tem vários anos, então a gente calculou a média dos anos. Bom, se a gente quisesse mudar a função que a gente está fazendo, a gente pode mudar também. Se a gente quisesse calcular o tempo mínimo por evento e por sexo, né? Porque questões de atletismo, a gente quer sempre, qual que é o melhor tempo de todos esses anos que a gente está trabalhando. Então, no caso aqui que vai mudar, a gente está agrupando ainda pelas mesmas variáveis, length e sex. Então, rodando aqui de novo, só para vocês estarem percebendo. Então, a gente vai estar aqui, 14 grupos de novo, só que em vez agora de estar chamando a função min, não quero saber o tempo médio, quero saber o tempo mínimo. Então, a gente até mínimo tempo aqui, é o correto. Então, tempo mínimo. Opa. Retornou já aqui. Já. Tempo mínimo. Então, para os homens, foi 100 metros rasos. Foi de um tempo de 9 segundos e 63, e por aí vai. Né? A gente vai ter tempos para todas as categorias, separados por sexo, e o tempo mínimo delas. Bom, se a gente quisesse observar, por exemplo, evolução dos tempos conjuntos masculinos e femininos por evento e por ano. Então, a gente vai ter o ano, por exemplo, de 2016, que foi a Olimpíada do Rio. Então, a gente vai juntar o sexo masculino e feminino por categoria e tirar uma média. Só para a gente conseguir observar de forma conjunta os sexos, a evolução desse tempo ao longo dos anos. Tá diminuindo, tá abaixando? É importante falar que é por evento, né? Porque não tem, acho que, muito sentido você estar juntando eventos diferentes e tirar uma média total. É bacana você estar trabalhando para você ver quais eventos, como que está, né, a evolução de cada evento. E no caso a gente juntou por sexo também. Então aqui, tempo cat, para dar uma olhada nisso. O que a gente está fazendo aqui? De novo, mesmo conjunto de dados. Agora a gente vai agrupar por tipo de evento, né, por distância e por ano, e não mais por sexo. Então é por ano e por distância. E evolução do tempo, o que ele é? Ele é uma média do tempo. Então, quem já está retornando aqui? Eu já tinha rodado, né? Então, tempo cat. Tempo por categoria. Então, a gente tem um ano, a distância e essa variável evolução tempo, que é uma média entre o sexo masculino e feminino naquela categoria daquele ano. Então, a média para 100 metros rasos em 1896, entre masculino e feminino, foi 12 segundos. E por aí vai. Aqui fica não, porque não tem nada. Então, em 1916 não teve evento. Então, acho que em 40 e em 44 foi a mesma coisa. Por aí vai. A gente tem todos esses tempos dividido por categoria e por ano, para a gente conseguir ver, por exemplo, né, se a gente quisesse fazer um plot, a gente pode fazer para observar essa evolução, dos tempos ao decorrer dos anos. Então aqui está um exemplo, para saber se está diminuindo ou não. A gente vê que é um pouco ruim trabalhar com esses dados, às vezes,
olímpicos, principalmente, que pega lá para a parte de antes de 50, porque vão ter essas quebras, né, por conta da falta de evento é, durante as guerras. Então, acho que para modelar ficaria um pouquinho ruins aqui, porque tem pontos NA. Então, mas enfim, a gente consegue ver, no caso 100 metros rasos, que tem uma evolução de uma tendência de decrescimento nesses dados. Então, para os mais recentes, o tempo está diminuindo. Então é bacana tirar alguma conclusão desses gráficos a partir do Group By. Então a gente juntou por sexo e por evento, tirou a média pelos anos. Ok? Vamos voltar aqui para o R. Acho que não pegou aquela janelinha. Bom, gente, esse exemplo eu mostrei mais curto. Essa ela vai ser mais curta mesmo, porque já gastou muito tempo nas aulas passadas, né? Então, até na chamada do minicurso estava no máximo 40 minutos por aula, então vou tentar tirar um pouquinho desse tempo nessa aula aqui. Mas o Group By é para isso, você agrupa por uma variável e vai trabalhar com funções a partir dessas variáveis, desse conjunto de dados já agrupados. Um problema mais prático para o Group By, como pode ser? Que eu até trabalho bastante com isso. Quando você quer ser consistente na questão de em dados, por exemplo, geográficos, você tem primeiro dados municipais, depois dados estaduais, dados regionais, depois para o Brasil inteiro agrupado. Como que seria o jeito mais correto de você trabalhar com isso? Não é você retirando dados para municípios e depois você retirando dados de estados, depois você retirando dados de regiões. Não, o correto é você ter dados de municípios e a partir desses dados de municípios você ir agrupando até chegar no Brasil como um todo. Então, nessa parte, se você trabalhar com isso, né, você tem dados de município, por exemplo, dados Detran município, que a gente vai estar trabalhando aqui. Beleza, eu tenho para todos os municípios de São Paulo. Agora eu quero saber o valor de acidentes em São Paulo. Se eu tenho o valor de acidentes divididos por cidade no estado de São Paulo, eu consigo fazer um Group By estado, fazer um sum de acidentes e eu vou ter todos os acidentes que ocorreram no estado de São Paulo a partir do Group By e eu vou estar sendo consistente, porque tudo que está ocorrendo nos meus dados por municípios é ele que está nos dando, né, o que vai estar ocorrendo por estado. Então, às vezes, se você está retirando por município de um lugar, por estado de outro, se você for tentar ver se essas informações batem, às vezes não. Então, às vezes algo está mais atualizado, alguma coisa está menos atualizada. Quando você bate para ver, pô, eu estou somando todos os municípios aqui, a soma de acidentes, não está batendo com a soma de acidentes do estado. O que está acontecendo aqui de estranho? Então, é muito bacana você sempre, quando estiver trabalhando, principalmente com dados, você conseguir utilizar essa função do Group By para você estar construindo esse nível hierárquico, né, dos dados de maneira consistente. Fechou, galera? Agora a gente vai estar passando para a parte já dos desafios. Nossa, deixa eu ver quanto tempo deu. 3 minutos. Até durou mais do que eu estava achando que ia dar. Então, os desafios, lembrando que a gente tinha 3 desafios no começo, né? A gente já cumpriu 2. E esse último aqui é do lado do Detran. Detran? Da PRF do Sudeste. Acho que não é do Detran, não. Eu falo Detran. Não, do site do Detran mesmo. Que a gente vai estar trabalhando aqui hoje, finalmente. Eu vou pausar e vou falar no vídeo do desafio mesmo. Calma aí.